Muito bem, iniciamos mais um ano 2025. Quero desejar a todos um feliz ano novo e nós vamos continuar com as nossas lições bíblicas da revista da CPAD em defesa da fé cristã. Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. É interessante, há certas heresias que vai e vem, e nesse trimestre nós estaremos abordando essas heresias. Essas heresias, a primeira lição falaremos nisso, elas ameaçam a unidade da igreja, elas causam divisões. Paulo até diz que é necessário que haja heresias para que os são sinceros se manifestem, mas elas são um problema, certos ensinos errados na igreja. Na lição 2, somos cristãos, ou seja, devemos preservar por aquela doutrina dos apóstolos que Cristo ensinou. Na lição 3, nós iremos abordar a encarnação do Verbo de Deus. Na lição 4, abordaremos o Deus triuno. Deus triuno. Essa é uma das coisas que é muito atacada, a Trindade, a doutrina da Trindade, que já foi defendida por séculos e séculos. Falaremos também da divindade de Jesus na lição 5. Muita gente nega a divindade de Jesus. Falaremos também do Filho igual com o Pai. São doutrinas essenciais da fé cristã. Trataremos das naturezas humanas e divina de Jesus. Falaremos que Jesus viveu a experiência humana como homem. E trataremos também do Espírito Santo, que é outra doutrina muito atacada, principalmente pelas testemunhas de Jeová, que negam que o Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, afirmam que o Espírito Santo é uma força ativa. Lição de número 10, trataremos que o pecado corrompeu a natureza humana, e daí o porquê dessas heresias. Heresia, na carta de Paulo aos Gálatas, está listada como obras da carne. Falaremos que a salvação não é uma obra humana, mas sim divina. Na lição 12, trataremos uma igreja de uma natureza organizacional e na lição 13, perseverando na fé em Cristo Jesus. Vamos hoje abordar a lição 1, quando as heresias ameaçam a igreja, não é? Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Lição de número 1, de 5 de janeiro de 2025. No texto áureo, encontramos assim: procurando eu escrever com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Interessante, Judas ia começar a falar da comum salvação e depois ele muda o tom da sua carta, uma carta simples, a de Judas só tem um capítulo, mas ele muda o tom da sua carta para tratar da batalharmos pela fé, algumas imoralidades que havia se introduzido na igreja, e por isso Judas sente a necessidade de escrever sobre batalhar pela fé. Qual é a verdade prática desse verso e de tantos outros que nós encontramos nas Escrituras? É que as heresias, o que elas fazem? Elas ameaçam a unidade da igreja. E são heresias, são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico e que distorce alguns pontos principais da doutrina bíblica. Já dizia alguém que quando Satanás não consegue se dividir ou parar uma igreja, ele se introduz na igreja
com heresias, e heresias para separar o corpo de Cristo. Então ele ataca com certas heresias. E hoje, com o avanço da mídia, internet, quantas e quantas heresias são propagadas através de canais, até de YouTube, como nós estamos gravando aqui, esperamos estar trazendo fielmente a palavra de Deus, mas muitas heresias e algumas heresias até de perdição que negam o Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura bíblica em classe. Se encontra em Atos, capítulo 20, verso 28 a 31, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 a 16, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. Vamos meditar sobre esses versos. Aqui em Atos 20 é Paulo se despedindo dos irmãos em Éfeso, e ele diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis e não perdoarão o rebanho. A capa da nossa revista mostra um lobo, não é? Jesus também disse: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados como ovelhas, mas interiormente são lobos. E que dentre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Vamos agora à primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 ao 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falem mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. E 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3, lemos: e também houve entre os povos, o povo, falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não serão tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Vamos agora, meus amados, ao comentário dessa lição de número 1. Vamos ao comentário. Introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã. As heresias confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e também para as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova. Elas foram rejeitadas pelos apóstolos e os primeiros cristãos, pois, como Salomão diz em Eclesiastes 1:9, não há nada novo debaixo do sol. O que é, já foi, não é? O presente trimestre que nós vamos estudar tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecer de longe as heresias. A palavra-chave aqui dessa lição é heresia. Essa primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé.
Vamos ao primeiro ponto, as ameaças dos lobos vorazes. Falemos primeiro dos cuidados pastorais. Atos, capítulo 20, verso 28. Paulo chamou os anciões e os bispos da igreja. Eles são mencionados, 17 versículos são chamados de bispo nessa passagem. E ao dizer que eles foram constituídos como bispos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, mostra que eles são, na verdade, pastores ali. E a função primordial de um pastor é alimentar, é guiar e é proteger o rebanho contra os lobos devoradores. Lucas capítulo 15, verso 4 a 6, Jesus nos conta a parábola do pastor que perdeu uma das ovelhas e foi atrás daquela. O Novo Testamento também emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre o pastor e o rebanho, a igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Esse cuidado também aparece nos ensinos de Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, verso 15 ao 20. Vamos ler essa passagem. Olha só o que o Senhor Jesus fala aqui sobre acautelar-vos dos lobos. Vamos, Mateus capítulo 7, verso 15 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por isso que a capa da nossa revista traz aí um lobo pronto para devorar. E pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos pinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Também vimos em Atos, capítulo 20, verso 29, o que o apóstolo Paulo falou. Eu sei que depois da minha partida. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico. Paulo se refere a um futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar esses falsos doutrinadores. Paulo chama eles de lobos cruéis ou lobos vorazes, depende da tradução, conforme a Nova Almeida atualizada. Aqui em Mateus, Jesus chama eles de lobos devoradores. Portanto, o apóstolo Paulo, depois também de ensinar, nós vemos também o ensino do apóstolo Pedro, que inspirou os profetas do Antigo Testamento. Segundo Pedro 1, 19, 21, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou também que havia entre o povo falsos profetas no meio da igreja, falsos mestres, falsos doutores. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Gálatas, capítulo 1, verso 7, Colossenses 2, verso 8, Judas, verso 4, que foi o nosso texto áureo. A origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes. São lobos que surgem dentro da própria igreja. Olha só como é mencionado, dentro de vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas
para atrair os discípulos após si. Os discípulos deles ainda não estão por aí. Eles estão em posição, eles entram nas igrejas para atrair eles. Entre eles se posicionam, às vezes até acima das escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam redes sociais para corrigir a Bíblia, para discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho, segundo Coríntios 11, versos 13 e 15. Eu já vi gente tentando fazer diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça. Não é? Eles tentam fazer essas diferenciações para poder apresentar as suas heresias. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia que é denominado apologética, para orientar os crentes de nossos dias. Vamos à sinopse, tópico 1. Falemos dos lobos vorazes que surgem dentro do próprio povo de Deus. Por isso que a apologética é, sim, uma doutrina necessária, é aprender o que as outras denominações às vezes ensinam e que não está claramente definido com a Bíblia. É preciso conhecer bem a Bíblia para poder se defender contra essa apologética, não é? Ou seja, entender. Vamos à definição. 1 Pedro 3,15 nos mostra a apologética cristã, ou a defesa lógica e racional da fé cristã em suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa ou resposta. O termo grego traduzido por responder à razão da vossa fé, em 1 Pedro, e responder com mansidão, é apologia. Numa tradução literal, sempre preparados para uma defesa. Na versão bíblica chamada Nova Versão Transformadora, emprega o verbo explicar, assim sempre preparados para explicar a razão da vossa fé. A apologética mostra que o cristianismo é racional, o nosso culto é racional. Dado as revelações, podem ser explicadas de maneira metódica, sistemática, daí o porquê nós temos a teologia sistemática. Portanto, essa razão metódica, sistemática, ela se torna aceitável. Jesus diz que devemos amar a Deus de todo o coração, de todo o nosso entendimento. Quando implica entendimento, implica entender a fé. Marcos 12:30. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, com as emoções, com o intelecto, com o espírito, tudo devemos amar a Deus. Falemos agora da defesa que Pedro se refere. Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que nessa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação tanto formal, Atos 22, verso 1, Atos 25, 16, como informal, 1 Coríntios 9, 3, 2 Coríntios 7, 11, e também Paulo fala da defesa do Evangelho em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 16, que fala do bom testemunho de cristão que serve para provar a inconsistência da acusação contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa aqui é uma resposta ou explicação nessa passagem. É sobre a razão da fé dos cristãos. E isso quer dizer com relação à doutrina cristã. Devemos preservar a doutrina. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal, num ambiente hostil não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como também aconteceu com Paulo diante de Festo, diante de Félix,
o governador, o livro de Atos tem esse caráter apologético. E perante o rei Agripa, que diz que Paulo por pouco não lhe persuade a ser cristão. Por que devemos combater as heresias? Falemos disso. Para a defesa própria, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 16, o apóstolo Paulo, referindo-se a Timóteo, 1 Timóteo 4,16, vamos ler esse verso. Paulo aqui vai falar a Timóteo que ele deve ter cuidado dele. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, duas coisas que Timóteo é cuidar de si e da doutrina. Persevera nas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Os cristãos devem estar informados daquilo que vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente para ajudar outros a compreender a própria fé, principalmente rejeitar pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma até inconsciente. Sabemos que muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus, precisam conhecer a sua palavra. Tito, capítulo 1, verso 9. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa. Nós devemos respeitar e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido se estamos nos domínios do Espírito Santo. João 16, verso 13. Ele vos guiará em toda a verdade. O cristão muitas vezes é chamado a responder certas questões e deve o fazer sempre de maneira respeitosa. As objeções contra a fé cristã. Não devemos levar para o lado pessoal ou agredir a pessoa que nos pergunta, mas sim devemos, com respeito, responder às pessoas. Vamos ao ponto 3. O que são heresias? Falemos um pouco de seitas e heresias. As palavras haireses no Novo Testamento grego é traduzido como seita. Os cristãos primeiro também foram considerados uma seita, uma sectário, Atos 5,17, Atos 15,5. E heresias, essa é outra palavra que encontramos em 1 Coríntios 11,19, Gálatas 5,20. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas foi chamado de seita pelos não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele, principalmente, primeiro foram os judeus, depois até o Império Romano, conforme o cristianismo cresceu. A palavra seita, ela é usada para designar as religiões heteroortodoxas, ou seja, é um termo que trazendo em si muitas vezes um pejorativo, por isso devemos saber quando aplicá-los. Haireses, no Novo Testamento, esse vocábulo aparece como sentido de partido ou de espírito sectário e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Por exemplo, dentro do judaísmo, nós tínhamos várias seitas. Tinha a seita dos saduceus, dos fariseus, havia também os essênios, havia os zelotes, eram facções dentro do próprio judaísmo. E depois os seguidores de Jesus, que foram chamados também de nazarenos, os seguidores de Jesus de Nazaré. Então, isso criava diferentes visões. Paulo adverte que não haja e que não deve haver no seio da igreja essas divisões e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão na igreja. Gálatas 5:20, Paulo menciona que é a obra da carne. Falemos de 2 Pedro, agora 2:1. 2 Pedro 2:1 usa a palavra heresias de perdição. Nessa passagem,
que Hairés apresenta o sentido de um erro doutrinário, como a heresia, propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias, elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus, no que diz respeito à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Elas atacam também a divindade de Jesus, a humanidade, e também atacam ao Espírito Santo, ao ser humano, quanto à sua natureza ou personalidade, não é? Atacam também o pecado, muitas vezes diz que tudo é permitido, atacam a salvação, quanto à origem da salvação, o destino. Muitas dessas heresias, às vezes, atacam os anjos, introduz heresias acerca de anjo, a igreja e as escrituras sagradas. O mais grave erro que existe é a divindade, que interfere na salvação, negar o Salvador, o soberano, pois não existe salvação sem Jesus. Vamos ao sinopse top 3. O apóstolo Paulo adverte acerca das divisões no seio da igreja e condena a essas inovações doutrinárias que causam dissensões. Portanto, nós aqui estamos tentando estabelecer algumas coisas para entender uma heresia no campo doutrinário. Vamos à conclusão e durante esse trimestre estaremos falando mais sobre essas heresias e os pontos que elas atacam, especialmente a humanidade ou a divindade de Jesus, e trataremos sobre isso, ou a salvação, né, que nem o gnosticismo ensinava que a salvação era pelo conhecimento. E tem até um verso em João que sugere, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ali o conhecer é gnosis. Mas nós estaremos tratando sobre isso nessas lições que virão. Vamos à conclusão dessa primeira lição, onde introduzimos acerca dessas heresias que ameaçam a unidade da igreja. Vamos à conclusão. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia apologética aqui. Todos os escritos que nós temos no Novo Testamento mostram essa luta que ocorria contra as falsas doutrinas. Por isso que até Judas escreveu que ia escrever sobre a comum salvação e decidiu escrever pela fé, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, verso 3 e 4. Finalizaremos com a seguinte pergunta para reflexão nossa. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Muitas vezes eles fazem mais pela mentira do que nós pela verdade. Vamos à revisão do conteúdo. Nessa lição, qual é a exortação apostólica aos líderes da igreja? Bom, a exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Segunda pergunta, qual a definição de apologética cristã? E a resposta é: apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e das suas práticas doutrinárias. Terceira pergunta, por que devemos combater as heresias? E a resposta é para a defesa própria, 1 Timóteo 4, verso 16. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam, a saber, a forma de refutá-las biblicamente, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra, Tito 1:9. O que nós queremos dizer aqui
é que dentro de várias heresias existem pessoas sinceras que estão buscando a verdade e foram ensinadas muitas vezes erradas. Por isso que nós devemos combater as heresias. Vamos à quarta pergunta. Onde no Novo Testamento, hereses tem o sentido de heresia como erro doutrinário? E a resposta aqui é de 2 Pedro 2:1. Essa passagem, que hereses apresenta o sentido de erro doutrinário como heresia, e chega a dizer heresias de perdição, propriamente dita no campo teológico como conhecemos hoje. E quinta, qual a pergunta para a nossa reflexão? E a pergunta que nós terminamos e concluímos a nossa lição é: se nós estamos a fazer pela verdade o que os agentes das heresias fazem pela mentira? Essa pergunta devemos refletir nela e ter ela em nossa mente, se nós estamos lutando pela nossa fé, como eles lutam pelas heresias que eles ensinam. Bom, esperamos que você tenha gostado dessa lição. Há também, só para aumentar o seu conhecimento, há também a Bíblia apologética e a Bíblia da defesa da fé, que são Bíblias apologéticas que nos servem para, lá dentro, mostrar quais versos muitas vezes os hereges pegam para confundir as pessoas. A Bíblia da defesa da fé e a Bíblia apologética, Bíblia de estudo apologética. Você pode adquirir essas Bíblias e aprender muito sobre o que essas seitas ensinam. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e que você tenha realmente aprendido acerca dessas heresias que nós vamos abordar nessas lições seguintes, e que você tenha um excelente trimestre e que a sua fé se aperfeiçoe mais e se firme cada vez mais no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, porque lá a gente coloca tudo que tem a ver com a Bíblia. Entre no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 246 pastas com mais de 7.340 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.